Cantor. Vamos abrir esse culto com louvor. Jesus vai agir na sua vida, mas você precisa se entregar. Não dá mais pra viver de aparência. Distante de Jesus não dá, dos teus olhos nada escondido. O escolhido não pode fugir. Se Deus te escolheu, está te vendo, mesmo que esteja te escondendo. Deus te chama e quer falar contigo. Filho meu, não fuja, não te esconda da minha presença. Eu de ti preciso, filho, agora é com urgência. Meia-noite se aproxima e você como está? No vale da sombra da morte, no sol do deserto. Saiba, filho meu, que estarei sempre perto. Tenho tua vida na palma da mão. Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido. Serei o teu amigo, teu melhor abrigo. Na hora do perigo, tua proteção vou te guardar. Ninguém vai te tocar, te proteger, pois amo você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. Em minhas mãos estará sempre estendida. E na sua vida quem cuida é Deus. Quem cuida é Deus. Quem cuida é Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos curvar nossa cabeça nessa noite, para abrir esse culto com uma oração, dando graça, dando louvor, rendendo a nosso Jesus, o autor da fé, aqueles que nos ama, aquele que nos faz ser abraçado todo dia pelo teu Espírito Santo. Ó Pai querido amado, neste momento te agradecemos, Jesus Cristo, por mais este instante, por mais este momento. Nós somos poucos separados, exclusivos teu, Jesus. Somos gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade, Jesus Cristo, por estar num lugar abençoado, por ter dois joelhos para dobrar e agradecer ao teu nome, aleluia. Ó Pai querido amado Jesus, somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos pela dificuldade, somos gratos, Senhor, pela graça que tu nos tem dado para continuar caminhando contigo. Ó Pai querido amado, Espírito Santo, Jesus, estamos aqui para te adorar. Repreende o teu nome, Jesus, toda a barreira espiritual, todo o fardo cai por terra em teu nome, Jesus. Toda obra de macumba em teu nome, Jesus, cai por terra. Toda opressão maligna em nome de Jesus cai por terra. Papai querido, estamos aqui para cultuar. Viemos te dar o nosso melhor, aleluia. Viemos te dar o nosso melhor, glória a Deus. Viemos te dar o nosso coração. Viemos te agradecer porque temos família. Viemos te agradecer não só pela veste ou pela comida, mas viemos te agradecer, Jesus, porque aqui o Senhor tem nos deixado respirar, até que o Senhor tem nos deixado andar, até que o Senhor tem nos deixado, oh, aleluia. Glória a Deus. Até que o Senhor tem nos dado graça para continuar. Glória a Deus. Mesmo sendo ser humanos que somos falhos, com erros e limitações, mas estamos aqui, Jesus, para te render graça, por ser grato porque o Senhor morreu, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu por nos dar a vida, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 lavando, calabra, sério. Oh, queremos
coração mais do que já está quebrantado, para que nós podemos te sentir todos os momentos da nossa vida, em todas as estações que queremos te sentir. Não é só um momento, mas é em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, desde quando levantamos, desde quando descansamos. Oh, trabalha, Senhor, na vida das pessoas que não puderam vir neste lugar. Vai de conta, quebrantando, mostrando para eles o caminho da Tua presença e do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Somos gratos, Senhor Jesus, porque até aqui Tu tens permitido viver, Jesus. Em nome de Jeová, de Jesus e do Espírito Santo, abrimos esse culto contigo, Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Graça e paz, Igreja de Cristo. O culto da sexta-feira. E candeleva glórias tu lhe mandas. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Atos. Aleluia, glória ao teu nome, eterno. Capítulo 8. Bendito é o Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Assim está escrito. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-nos nos carcéreos. Entremetentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Amém, Deus. Pois assentar. Se você ver no texto, os apóstolos receberam uma direção de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém, orando, pedindo ao Pai aquela promessa do Espírito Santo, porque Jesus falou para eles que Ele enviaria um Consolador, alguém que revestisse a eles de poder, porque eles tinham uma missão para cumprir sobre a terra. Jesus fez um ministério que durou 3 anos e meio sobre a terra. Ele chamou 12 homens improváveis, entre os quais Judas estava aí. Judas formou parte desse ministério. O próprio Judas expulsou demônios. O próprio Judas viu milagres, prodígios. Mas Judas foi chamado com um propósito. Ele tinha que ser um instrumento para que Jesus cumprisse sua missão na cruz. Depois de que Jesus é assunto aos céus, porque agora a missão de Jesus já não está mais aqui, senão está lá, intercedendo diante do Pai. Porque o nosso Pai, o Deus Altíssimo, Ele é um Deus, como diz nos Salmos, Ele está irado com o pecado todos os dias. O pecado é uma coisa que Ele produz ira a Ele. O homem
é outra. Ele não vai julgar ao homem sem antes trazer à toa todas as suas obras. Para isso ele enviou Cristo. Para que por meio de Cristo o homem não tivesse argumentos para falar para ele. Ele envia Cristo com um propósito, para que o homem também tenha esse acesso diante de Deus. Jesus cumprindo o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote para sempre eterno. Porque Deus sabia que os homens apresentavam sacrifícios de anos em anos pela purificação de pecados. Agora já Deus não precisava mais sacrifícios humanos, de pombos, de cordeiros. Ele preparou o cordeiro imolado para que por meio da sangue dele as pessoas tivessem acesso ao Pai. Só que Deus não se lhe escapa nada. Deus tem tudo anotado no seu livro. Chegará aquele grande dia em que homens e mulheres vão arrumar um argumento para com ele. Mas ele mostrará os livros que foram escritos, as obras que estão escritas, a palavra dele julgará a humanidade inteira. Por isso que Jesus falou um dia para eles: se vocês não acreditam nas minhas palavras, eu não julgo a vocês agora. Mas no dia do juízo, essas palavras julgarão vocês. Essas palavras virão diante de vocês e condenarão muitos e a muitos salvarão. Mas em meio do propósito de Jesus é preparar homens com um propósito: que a palavra dele se multiplique. Jesus até hoje continua sendo o homem mais famoso da terra, porque ele alcançou e continua alcançando milhares de vidas sem sair de Israel. Ele só estava aí dentro de Israel, ele só caminhou aí dentro, ele pregou aí dentro. Mas é por meio do nome dele que nós somos salvos, por meio deles que nós temos acesso ao Pai. E ele prepara homens para que cumpra uma missão, sabendo também Jesus que o homem sem o Espírito Santo encontraria oposição. Porque assim como Deus tem os seus escolhidos para cumprir o seu propósito, o diabo também tem os seus escolhidos para serem tropeços para aqueles que cumprem o propósito. É uma guerra estabelecida dentro do jardim. É uma guerra entre duas sementes, uma semente que cumpre o reino e uma semente que quer que as pessoas não entrem no reino. É uma guerra que até hoje continua, mas você não conseguirá fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo reveste a você de poder. O Espírito Santo faz que teu dom seja com um propósito manifesto. Teu dom que Deus te entregou, ele precisa ser exercitado, dominado, evoluído dentro da nossa vida por meio do Espírito Santo. E aqueles homens, depois que eles estão clamando no aposento alto, o Espírito desce sobre eles, dá poder, dá autoridade, dá novas línguas para eles falarem. Eles ficaram um pouco cômodos em Jerusalém. Mas Jesus havia falado para eles: vocês me seriam testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já Jerusalém estava sendo dominada por eles. Jerusalém tinha a quantidade de judeus aí. Mas o plano de Deus nunca foi só para judeus. O plano de Deus era todos. Deus, quanto mais pessoas ele consiga levar para ele, ele cumpriu. Quantas mais pessoas ele salve, é melhor. Por isso que o propósito de Deus não se limita só a judeus. É todos. Gregos, romanos, egípcios, árabes, muçulmanos que deixem de praticar a seus deuses e se voltem para o messianismo e aceitem a Jesus como Messias. Todos têm acesso diante de Deus. Por isso que ele chama estes homens, lhe dá poder e autoridade e os envia para que eles cheguem nos países, nas cidades, nas comunidades, e eles ganhem as pessoas, levem as boas novas da salvação. O evangelho verdadeiro e genuíno, que não se limita a nós, se limita ao reino de Deus. E quando esses homens são preparados, eles ficam cômodos. E quando você começa a ficar cômodo, Deus levanta a perseguição.
para que eles saiam de Jerusalém e comecem a pregar a palavra. Só que dentre desses homens, tinha alguém que se adiantou a ele. Um homem chamado Filipe. Foi escolhido um diácono. Dentre os diáconos que foram escolhidos, Estevão e Filipe, eles se destacavam. Eram homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça. E eles não ficaram aí, eles se moveram para que o reino, quando o reino está em movimento e não fica parado, acontecem coisas maravilhosas em nossas vidas. A nossa vida não pode ficar parada, ela tem que se manter movimento. Quanto mais você se mova no reino, mais Deus abre as portas, abre os caminhos. Por isso que Ezequiel, ele tem uma visão de rodas dentro das rodas, e onde as rodas se moviam, o Espírito se movia, dando a entender que o Espírito, o reino de Deus, ele não fica parado em um lugar só, ele precisa ter movimento para alcançar vidas. E Filipe está lá em Samaria pregando, com poder, espíritos imundos saíam, libertos, curados, transformados. E esses homens, Deus precisou levantar grande perseguição para que eles se levantassem e levassem a palavra a muitos lugares. Porque senão até hoje, a igreja foi ficada só em Israel. E Deus não queria só isso, Deus queria alcançar milhares de pessoas. E até hoje Deus continua alcançando vidas, continua alcançando pessoas, transformando. Mas tudo isso é por meio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa dele. A igreja só precisa do Espírito Santo. Ele tem toda a autoridade e domínio. Ele que convence de pecado. O Espírito Santo convence a pessoa de pecado, mas ele não força a pessoa a ser convencida, a ser transformada. A pessoa tem que dar acesso para ele entrar e trabalhar. Deus não trabalha em coração amargurado. Deus não trabalha em coração cheio de rancor. Deus não trabalha em coração com falta de perdão. Deus não trabalha em um coração que não quer que ele molde. Porque quando ele entra dentro desta casa, essa casa feita de carne e osso, há podridão dentro dela. E o Espírito Santo precisa entrar e transformar, moldear, limpar, botar tudo em ordem. Quando você limpa a sua casa, você primeiro cheira uma bagunça para tirar tudo o que está sujo. Há um desordem para você trazer ordem. Limpeza. Quando eu vou fazer uma faxina na minha casa, eu tenho que tirar tudo do lugar. Mover tudo do lugar, no meu quarto, mover tudo do lugar. Tirar tudo o que está fora de si. Trazer desordem para trazer ordem, mas com princípios. As coisas de Deus são ordenadas, têm um propósito, e é por meio do Espírito Santo que você vai alcançar o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Vidas, o reino dele na terra. Até hoje nós continuamos esperando para que a trombeta chegue diante de nossos ouvidos, e nós sejamos levantados. Mas se isso acontecesse hoje, irmãos, muitos ficaríamos. Por isso que você precisa se preparar. Por isso que você precisa deixar o Espírito Santo transformar a tua vida todos os dias. Todo dia você precisa pegar papel e caneta e anotar algo que ele vai te falar. Ei, eu não gostei da sua atitude, eu não gosto disso, eu preciso que você melhore isso, eu preciso que você trabalhe nessa área. Se você não dá ouvidos a ele, você não viverá coisas maravilhosas como esses homens. E o Espírito Santo não mudou, Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos, nós fazemos as coisas da forma que nos agrada, que nós achamos que é melhor. Mas o Espírito Santo, ele nos chama para que nos preparemos. Quando ele vem sobre você, você não pode ficar parado, você precisa se mover, fazer. Porque o dom que ele te entregou, um dia ele vai te pedir conta disso. E não é que você vai ser salvo pelo dom. Ninguém é salvo pelas obras. Você não vai ser salvo pelas suas obras. As pessoas que doam quantidade de milhões, que ajudam as pessoas, elas acham que vão ser salvas pelas obras?
Não. É um nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida, ele é garante de salvação. Ele vai entrar no reino. As obras não são garante de salvação para mim. Até porque homens chegarão diante de Deus e falarão: eu preguei, eu profetizei, expulsei demônio, eu libertei pessoas, levei pessoas para a igreja, eu fiz, mas ele vai falar: eu não te conheço, porque as tuas obras não são de prioridade. Tua prioridade é ter um nome escrito no livro da vida. E quem vai fazer que isso seja possível? O Espírito Santo de Deus, quando ele entra e te convence. Por isso que quando Jesus é batizado no Jordão, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba. E sempre me chamou a atenção por que o Espírito Santo escolheu esse animal. Por quê? Porque esse é um animal com sensibilidade. Se você chega muito brusco, se você chega muito rudo diante desse animal, ele sai correndo, ele não vai ficar perto de você. E o Espírito Santo é assim, ele é sensível. Ele é sensível, ele se entristece. E não é que ele fica triste, chorando nos cantos, implorando de você adoração. Não é que o Espírito Santo fica na porta esperando que você procure Ele. Ele não faz isso. Tristeza é quando você não faz a vontade dEle. Quando Ele fica do lado esperando um posicionamento seu e você não se agrada disso. Isso é que entristeceu o Espírito. Mas se você dá a oportunidade para Ele trabalhar, Ele vai moldear a tua vida. Ele vai moldear teu caráter. Ele vai transformar a tua vida. É por isso que hoje as pessoas precisam entender que o Espírito Santo é todo. E que o Senhor Jesus nos está chamando para um encontro verdadeiro com Ele. Por meio da sua graça, de sua autoridade e poder. É por meio dele que o Espírito Santo é manifesto. E nós somos gratos por isso, porque se a presença dele não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Mas deu prioridade para ele, irmãos. Amém? Irmã Rosa, que eu estava louvando. Tem um louvor? Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor para cultuá-lo, para engrandecer o seu nome, para adorá-lo. Só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vou cantar um hino. Amém. Quem souber cantar ou acompanhar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Esquenta, break das breaks, Ganhei esse caderno aqui de louvor e tinha esse louvor antigo. Eu me lembrei, eu digo, eu vou cantar ele hoje. Aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde
perseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam os outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Aleluia, glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe como você chegou, né? Você chegou triste, desanimado, sem força. Mas Deus está aqui para dar força e ânimo para você nessa noite. Aleluia. Deus conhece o teu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. Que as lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor novamente. Desde já venho agradecer a oportunidade a Deus, ao pastor Sena, aos líderes que estão de frente para essa aula. Vou cantar um breve louvor rapidamente, que se chama assim, vocês não vão conhecer, os irmãos cantam. Pra te adorar, Senhor, Glória a Deus. te dar o meu louvor, vou me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Oh, amados irmãos, se levantar para nós agradecer. Pode dar? Tá bom então. Eu vou dar um testemunho rapidamente. Há uns 2 anos atrás, eu entrei por esta porta, tinha bastante pessoas aqui, tinha um devocional. Então, toda vez no devocional, há 2 anos atrás, casa a casa abrindo, não sei se o pastor se lembra, eu vim pra cá e estava passando por esse processo de sair da dependência química.
E eu vim já com um problema nessa vista. Eu enxergava ela parcial, ela começava a ficar manchada. E isso estava me deixando ruim. E faz desde os 2 anos que eu entrei aqui para agora, e vindas e voltas, que eu nunca mais tive esse problema na visão. Às vezes enxergar é difícil, de longe, de perto, mas eu nunca mais me encontro dessa visão. Então, através desse lugar, as pessoas acham, um lugar pequeno. É um lugar que, eu só vejo eles orar, eu só vejo eles glorificar. É porque é um lugar pequeno que a presença... Verdade. Glória a Não Deus. é só um lugar grande. Eu estou falando que um lugar grande não tem, a presença tem, mas às vezes a presença se esfria, às vezes a presença eles ficam só pregando a prosperidade, eles não pregam a verdade mais da palavra, eles não pregam mais a cura. Aleluia. Oh, amados irmãos, eu recebi minha cura aqui. Deus está fazendo grande obra dentro de mim. Oh, glória. Mas é porque a gente toma um mau posicionamento. A gente ora para Deus e pede, me dá um discernimento, me dá um posicionamento. É quando a gente se posiciona, quando a gente quer verdadeiramente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu te agradeço, pastor Sandro. Eu te agradeço. Glória a Deus. Vamos orar pelo dízimo e oferta, irmão. Se os irmãos poderem ficar de pé. Senhor Jesus amado, Espírito Santo, te agradecemos neste momento, Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Senhor, pelos aqueles que contribuem para a tua obra de alguma forma, Papai querido. Amado Jesus, Espírito Santo, somos gratos, Senhor, pelas portas abertas, através das padarias, através dos mercados. Somos gratos, Senhor, porque nossa dispensa está cheia em todas as áreas. Somos gratos pelas vestes que temos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, desde o produto de higiene ao material para nossos lares, nossos filhos, nossas famílias, nossos parentes. Papai querido amado, somos gratos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos abraçado com o teu Espírito Santo. Às vezes nós queremos algo que não podemos comprar, mas tu mantém a porta aberta para que a bênção venha até nós. Somos gratos, Jesus Cristo, por esta oportunidade. Vamos chamar o pastor Sena aqui para a pregação. Desde já vamos orar pelo nosso pastor Sena. Vai ser uma honra para mim. Glória a Deus. Senhor Jesus amado, Espírito Santo, Glória a Deus. somos gratos, Senhor, por a palavra que vai vir do teu servo, Papai Jesus. Usa ele com mão forte, como desde sempre foi usado. Oh, Papai, a tua Shekinah que resplandece sobre a vida dele possa resplandecer na nossa. Que a tua palavra, Senhor, fale em nossos corações. Use o teu servo, desde já te agradecemos pela vida do nosso pastor amado Sena. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora. É o quê? Que Deus está onde? Neste lugar. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Amém. A paz do Senhor. Amém. Sente-se, amados, por bondade. Aleluia, glória a Deus. Vou pegar minha água aqui, tá? Isso, obrigado, meu querido. Já ganhou o galatão, né? Um copo d'água frio. Da galatão, quanto mais uma garrafinha, né? Dá mais de um, né? Glória a Deus, obrigado. Olha, a coisa tá ficando chique, irmão. Vou até tomar para nós. Os irmãos são uma bênção.
Queridos, sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos, capítulos, pode deixar na página do capítulo 5, que eu quero ler o 32 do 4. 4:32, sobre a comunidade cristã. Aleluia. A gente nunca prepara nada, irmão. Domingo de manhã eu vou pregar no resgate, não tem nada, nem sei o que vou falar, irmão. Chegar na hora, mandar um no meu lugar, vai lá, irmão, prega lá. Eu não sei, irmão, a gente, não sei se é um cansaço, chegando uma idade aqui, nossa, eu vou pregar, meu Deus, não tem mais essa animosidade. Já fui muito assim, fominha, né? Como se diz lá no futebol, né? Fominha, gostava, nossa, era na Assembleia, pregava quase que direto, mas assim, porque eu tô tendo umas revelações de Deus, irmão. A palavra não é mais pregada para crente, irmão. Nós temos que pregar para o pecador lá fora. O crente nós temos que ensinar, para que ele saia daqui pregando lá fora também. Não adianta pregar para você que já sabe, você já conhece. Aí fica batendo. Sabe o que acontece quando muito se prega aqui para crente, irmão? Desvia o crente. Ah, mas tem crente sensível, delicado. Jesus pregava e ensinava. Ele ensinava os discípulos e pregava para os pecadores na sinagoga, aqueles que achavam que eram salvos, os religiosos, os sacerdotes, os que dominavam a lei. Irmão, a palavra de Deus, ela é pura, santa, mas ela é simples demais. Eu já ouvi há 50 anos, ela me pegou. Não dei crédito. Foi, passou, caía, entrava, indas e vindas, e chegou a 34 anos daqui para trás. Ele resolveu se apresentar para mim, de verdade, irmão. De verdade, eu estava no tráfico de droga. Ele deixou eu chegar lá no fundo do poço. Para quem acha que tráfico de droga está por cima, está nada, irmão. Está lá mais, é o que mais está no fundo do poço. E aí eu disse, Deus, nas madrugadas, eu dizia, até quando? A alma gemia. O Espírito Santo, irmão, falava ao meu ouvido, falava ao meu coração. Como assim, pastor? Se eu não estava alucinado, não importa, irmão. Quando Deus chega, sai alucinação, sai embriaguez, sai tudo. Ele é o dono ainda desse tempo. Ele é o dono do nosso tempo. Você pode estar embriagado como quiser, mas a hora que ele resolver falar com você, querido, tudo isso é supérfluo para ele, sai tudo. Quem bebeu sabe o que estou falando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos ensinar, vamos falar alguma coisa aqui para ver se nós aprendemos com o Espírito Santo, nosso amigo. Que diz assim, versículo 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Preste atenção, irmão, era unânime. Estavam todos na mesma pegada, no mesmo ritmo, no mesmo segmento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ponto e vírgula. Tudo, vírgula. Porém, vírgula, lhes era comum. Pensa que o que tinha lá 2, 3 casas, batia no peito, que tinha... Não, irmão, era comum. Eram humildes. Com grande poder, presta atenção, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Que é isso, irmão? Eu já preguei com raiva, já preguei irado, toda essa minha caminhada, já preguei de todo tipo. Já preguei batendo em neguinho, já pegava a Bíblia. A gente é assim, irmão. Já puxei assim, puxei ao contrário nas igrejas grandes. O pastor vai, me convida um que não sabe falar, eu doido para pregar com a mensagem queimando, o camarada lá tropeçando nas palavras. E tomara que é. Ô pastor, eu sou humano, irmão. Eu sou um ser, sou humano. Não faço mais isso, mas já fiz, irmão, muitas vezes. Eu sou esse que vocês estão vendo aqui, ó. Eu não boto uma máscara para vir daqui. Eu sou o mesmo aqui, sou o mesmo no campo jogando futebol. Eu sou o mesmo aonde eu ando, eu sou esse cara aqui. Esse cara sou eu. Dificilmente o ruim é ver pessoas com máscara. Eu não uso, irmão. Não uso porque é muito feio
usar máscara. É horrível. Porque uma hora lá fora alguém vai ver. Ué, mas não pregou aqui. Oh, está fazendo tudo o contrário. Aí vem, irmão. Na hora a casa cai. Ou você é crente ou você se converte hoje. Porque não dá para viver duas vidas. Dá, missionário? Não dá para viver duas vidas. Ou você é ou você não é. Não importa o ambiente que você esteja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Se Jesus estivesse aqui na terra hoje, irmão, ele não estava nas grandes, com todo respeito, né, das religiões, não estava lá na São Paulo, naquela igreja toda banhada a ouro lá, não! Ele não estava na catedral enorme aí, né, luxuosa, não! Ele estaria num lugar talvez como esse, não sei, ou outro lugar pequenino nas periferias. O Rei dos Reis, estou falando dele. É ele, irmão. Nós estamos falando dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou sentindo uma unção, uma graça tão grande aqui nesta noite. Não tinha nada para falar. Até convidei uma, não confirmou. Eu não fico insistindo mais com o pregador, não, irmão. Não quer vir, amém. Uma vez quebra o carro, outra vez quebrou 2 carros, agora, eu não sei, tanto quebra-carro assim. Mas a gente está aqui. Já falei, se não tem eu, tem o Kevin, tem a Rose, tem a Antônia, tem gente que prega aqui, irmão. Quero ver um dia minha esposa pregar também aqui. Agora está saindo mais um pregador aqui. Quantos creram, pregador ali? Amém? Aí, ó. Toma posse, irmão. A palavra de Deus tem que falar que está aqui, ó. Está cheio, daí sai, transborda. Não dá para copiar, pegar outras palavras, não, irmão. Chega de YouTube, chega dessas coisas, irmão. Louvado seja Deus. Ei, irmão, sou muito virginiano, mas eu não. Tem tempo que eu não falo mais, não copio mais. Sabe por quê? Porque eu não concordo dele. 10%, mas 90% eu absorvo. Coisas de Deus, coisas boas. Glória a Deus. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Ponto e vírgula. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está prestando atenção, irmão? Eles colocavam aos pés dos apóstolos, não no bolso. Eu lembro-me, convenção de 50 anos atrás, eu ainda era um adolescente, um jovem, 15, 16, 17 anos. Eu ia nas convenções, já ia, porque tinha jovens que iam. Eu gostava de ler muita Bíblia, eu sempre estava envolvido. Então, os pastores diziam assim: como é que está a igreja? Quantos? Cada ano, né, tinha convenção. Quantas almas este ano? Ah, tantas almas, tem a contabilidade da igreja. Aí, uns anos atrás, aí que eu fui numa das convenções, aí o pastor estava próximo, eu ouvi. Não é que a gente fica querendo ouvir, mas a gente acaba ouvindo. Quanto é todo o dízimo lá esse ano? Incrível, né? Como é que as coisas mudam assim, do nada. Aí eu fico pensando, meu Deus, saudade daquele tempo. Eu não sou saudosista, irmão. Na verdade eu sou, mas assim, não que eu queira voltar para aquele. Não, irmão, a vida continua, a vida que segue daqui para frente. Porque não dá para bitolar, travar muitas pessoas, porque as pessoas não estão mais. Irmão, o mundo se abriu-se de uma forma, aí tu entra, mas com a mesma essência da palavra. Porque a minha barba não vai tirar a essência, nunca tirou a minha essência. Como eu digo, as pessoas passam ali, o Antônio que canta louco, que mora aqui na rua, em frente ao colégio, o portão ali do colégio. Bom, Antônio, vamos lá quarta-feira, tem um pregador, vamos lá. Ah, não sei o quê, está trabalhando, não sei o quê. Bom, mas quando eu estava com ele ali, quando eu ia pregar, levava ele ia comigo. Todos os lugares. Todos os lugares. Tinha um dia que eu não consegui pregar, a unção desceu, ele era muito ungido. Agora a minha barba já me separou dessa amizade. Que amizade é essa, irmão? Que irmandade é essa? Até que o Deus dele é outro Deus, é diferente. Tem 2 deuses, ele tem um, eu tenho outro. Para mim é o mesmo Deus. Eu vejo, irmãos, as pessoas olharem para uma aparência e julgar. E onde que aqui eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo, era um, o coração e a alma.
Por exemplo, eu estava lá em casa, lá, trabalhando alguma coisa, aí eu assim, vamos no culto, vamos, mas deixa eu tomar um banho. Era assim, irmão. Era o mesmo pensamento, tu tens as tarefas, tu tens as tuas atividades, mas na hora do culto é o culto. E aqui, a palavra de Deus fala que a comunidade cristã começou uma igreja forte, revestida de poder, que não temia nem a morte a quem essa igreja pertencia. Tem um hino que canta isso. Por quê? Porque tinham tudo em comum. Hoje, claro, vamos abrir um parênteses aqui. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu andava muito na rua, era menino de rua assim, mas eu tinha casa, né? Então, eu chegava na rua, fazia amizade com os meninos, ia fumar, nós ia roubar, nós ia fazer qualquer coisa. E ele não tinha para onde ir, eu disse, mãe, deixa o fulano ficar em casa. Dá para levar para casa. Saiu, madrugada, não sei que horas. Casa antigamente era tramela, não tinha nem essas casas. Meu Deus, meu filho, e o rapaz, eu pensei, não sei, acho que foi embora. Cedinho, ainda não clareou o dia. Hoje não dá para fazer mais isso. Claro, a gente tem que entender as coisas. Até parente muitas vezes não dá para aceitar. Por quê? Porque o meu irmão veio uma vez lá em Floripa, assim que eu voltei para Jesus, há 32 anos atrás. Ele estava meio assim, foi para lá e tal. Digo, posso ficar aí, irmão? Pode, irmão, só não quero que fume nem use droga. Tenho 2 filhas, né, adolescente. Depois que eu me converti, eu entendi. Ele ficou um dia e tal, como ele cedeu a tentação, eu digo, Sandro, não dá para ficar aqui, querido. Desculpa, mas eu não aceito, mano. Essa casa aqui eu consagrei ao Senhor. Não vou deixar entrar. As coisas vão mudando, você tem que também ter um posicionamento na tua casa. Não dá para abrir mão para deixar o pecado entrar com tudo, irmão. Não é pela fumaça do cigarro, é pelos demônios que vêm junto com ele. E cigarro tem, cada tragada é um demônio, cada gole é um demônio, irmão. Eu lembro que quando eu tomava, ficava alegrando, amigo de todo mundo. Se tivesse dinheiro, pagava para todo mundo. Só que tinha uma hora que o álcool deixava no estado, se o cara olhasse atravessado, era uma garrafa que saía da minha mão voando. Era assim, nós éramos assim. Não sei quem que chegou nesse ponto, mas eu era de briga, brigão, se magrar, não aguentava um tapa, mas igual ele, magrinho, igual o outro. Mas era assim, não era eu, era o demônio. Você entende, irmão? Como é que as coisas mudam? Mudam. Aí Deus me deu a estratégia. Não deixei de amar os moradores de rua, não deixei de querer ajudar eles. Daí, olha o que aconteceu. A essência, ela mudou o panorama da situação, mas eu pego a mesma essência e trabalho com a mesma intensidade que eu sempre gostei de trabalhar. Nem sabia que ia chegar nesse nível de ter centro de recuperação, como tive, né, tempo atrás. Falando nisso, hoje acolhemos mais um lá, está lá, chegou lá. Então, nem conheci, mandei fazer uma chamada de vídeo lá, mandou um videozinho lá. Está lavando a louça, é bem ativo. Tomara que seja um Igor, um Alisson da vida, né, que gosta de trabalhar assim, porque, irmão, quando o Espírito Santo entra, irmão, a pessoa tem dinamismo, a pessoa ela tem atividade, ela vai, ela limpa, ela quer. E não viu isso aqui, irmão, pode até deitar aqui se quiser, irmão, eu garanto. O Igor arregaçou tudo isso aqui, limpou tudo. Então é assim, o Espírito Santo entra, a limpeza vem junto, o anseio vem junto, vem tudo junto, irmão. Tudo que é puro, é santo, é verdadeiro. Glória a Deus. Isso, colocar aí o coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Então eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. À medida que alguém tinha necessidade, eles distribuíam. Pastor, precisava. Eu dirigi uma igreja aqui, irmão. Igreja Assembleia de Deus Internacional das Missões do Mundo. Era só o tipo de igreja. ADIMM. Pastor Carlos Zimmer. Ele foi para o Paraná, deixou a igreja comigo ali. Para a glória de Deus. Não tinha adolescente, saíram tudo. Demorou para botar alguém, né? Daí tinha um lá que só afugentou o povo. Peguei e vamos visitar. Tinha um presbítero logo, gente boa, um rapazinho, vamos lá, vamos visitar. Vem, para você. Eu pregava já de vez em quando nessa igreja. Daí nós fomos fazer primeiro estudo e tal. Segunda-feira, ciclo de oração, né? Tinha também, mesmo sistema. Daí a irmã estava lá lamentando que não tinha gás. Eu sou dirigente da igreja, irmão. Não tinha gás. Falei para o irmão, tem 7 irmãos ali, né? 7 irmãs, 6, 7, com a gente, né?
dar um jeito no lugar dessa irmã. Não adianta, irmão. Quando tu é tocado, eu tenho gás na minha casa. Eu posso fazer o café, posso fazer qualquer coisa. Nem tinha chaleira naquela época ali, eu não sei se tinha chaleira direto. Mas gás é gás, irmão. Para tudo. Comida é tudo, né? O pastor, o senhor quer falar? Eu digo, não, deixa a irmã terminar a oração ali e tal. Eu peço a oportunidade e vou. Daí, pastor, você quer dar uma palavra? Eu digo, amém, irmã. A palavra que eu tenho para falar assim, ó. A gente vai fazer levantar um valor aqui para comprar um gás para uma pessoa, não vou dizer o nome da pessoa. E a irmã ali, toda humilde ali, envergonhada. E aí, ela tinha liberdade com esse presbítero, falou com ele, daí eu comprei a Bíblia, não, vamos arrumar esse gás, é hoje, irmão. Aí pegamos e tal, irmão. Eu já me dispus, eu dou 20 reais, outro deu 15, outro deu 15, outro deu tal. E o presbítero disse assim, ó, eu tenho até um gás de reserva cheio lá em casa. Bom, então vamos pegar esse gás, já vamos levar e deixa que o resto eu enterro. Esse é o papel do pastor, irmão, do dirigente de igreja. Vai deixar a irmã sem gás à noite e no outro dia de manhã, irmão. Ah, irmão, conseguimos só 50. Mas se vira correndo, não, mas a irmã não tinha. Então, irmão, tudo em comum. Era o coração e a alma eram iguais de todos. Hoje está tão difícil de ter essa pegada, irmão. Está difícil. Está difícil, as pessoas dão o que sobram. É como no restaurante, né? Dão o que sobra. E sabia que quando chega um David lá, um mendigo, pelo menos lá no centro, assim, eles fazem fila, né? 2 horas, 1h30, 2 horas, estão já na fila. No restaurante que eu trabalhei, eu entregava marmita. Eles são obrigados a dar marmitinha para eles. Não sabia disso, depois fiquei sabendo. É obrigado a dar, sabia disso. Tem que dar, vai jogar fora. Dão o que sobra. E quando é que eu saio? Quando é que você dá quando sai do bolso? Difícil, né? Irmão, Deus quer mais de nós, irmão. Deus fala comigo nessa noite, está falando com alguém. Deus quer muito mais do que você já está vivendo. Até tinha um camarada aqui chamado Barnabé. Ele era José, o nome dele. Aqui os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Ele era levita, tá? Só que ele era natural de Chipre. Chipre era uma ilha lá na Macedônia. Paulo passou por lá, fez a obra por lá também depois. Esse homem aqui, ele era levita, descendente da tribo de Levi. Então ele foi de Chipre, foi para lá e daí se naturalizou. E o que acontece? Tinha 2 propriedades. Ou, como tivesse um campo, ele tinha um campo. Não tinha 2, tinha um campo. Trouxe o preço, o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Sabe o que acontece quando a pessoa cai em si, irmão? Quando a pessoa lê a Bíblia. Porque não adianta ler a Bíblia e não vivenciá-la, não absorver. Porque quando eu leio, irmão, tem vezes que não. Vamos ser sinceros. Mas às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, as letras saltam para fora. Ela entra certinho na mente, meu Deus, fica trabalhando, fica martelando ali. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que passar para frente essa palavra. Então esse homem simplesmente, a tribo de Levi, ela não tinha direito em terras. Porque os levitas eram para servir no templo. E quem sustentava? O povo levava os dízimos, as ofertas, eram tudo animais, vegetais, todo alimento que era cultivado na terra, que os mais pobres levavam o que tinham na plantação, eles levavam a 10ª parte e deixavam lá, e aí era dividido para o povo que estava ali trabalhando no templo. Era o mandamento, era algo que Deus estabeleceu na terra. Você sabe que tem o padre, né? Com todo respeito aqui, quem é de lá, né? Mas o padre tem o direito da casa, atrás da paróquia, né? Atrás da casa, é o direito, e é sustentado pela igreja. As igrejas também têm isso, os pastores têm casa e sustentado pela igreja. É pecado? Não, é Bíblia, é o sacerdote. Então eles estão fazendo o quê? Fazendo aquilo que está escrito no Antigo, eles trouxeram isso, e isso é louvável. Então, mas ele disse assim, por que eu estou fazendo com esse campo? Não, eu quero fazer a obra. E jogou, vendeu, entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos.
Aí as pessoas ficaram, nossa, que coisa boa, alegria, irmão, quando alguém está doando, quando alguém está reunindo, ó pastor Pedro, aqui ó pastor João, está aqui o dinheiro, está aqui, eu vendi as propriedades, vendi isso, vendi aquilo. Ninguém era obrigado a nada, irmão. Você não é obrigado a nada também. Mas não faça um voto de tolo. Se você fez um voto e não cumprir, é voto de tolo. Deus não se agrada disso. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, nome até bonito, né? Vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele talvez nunca pensaram em vender, né? Mas como estava uma febre de vender terreno naquela época, quem tivesse uma imobiliária ia ganhar dinheiro, né? Botou ali, vendeu, e nossa, eu sabia que valia tanto, Ananias. Filho, agora levar tudo isso para os apóstolos. Vamos dizer que vendemos por isso mesmo. Não vai saber? Não, irmão, não precisava fazer isso. Eles caíram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Não mentiram a Pedro, mentiram ao Espírito Santo, que ele sabe tudo, ele conhece tudo. Louvado seja Deus. Entraram de acordo diabólico, aleluia. Quando a mentira está, irmão, o pai da mentira é o diabo, nós sabemos disso. Ele, portanto, procure não mentir. Uma vez escapa uma mentirinha para poder, mas logo o Espírito Santo ele vai te convencer. Para, você mentiu. Opa, Deus tem misericórdia, me perdoe, Jesus, não quero ter parte com ele. Ele é o pai da mentira, irmão. Eles mentiram. Por incrível que pareça, irmão, o Espírito Santo já pegou Pedro assim: ei, estão de onda, estão de conversinha furada. Esse casal aí está mentindo. Então Pedro disse: Ananias, deu uma chance para ele. Deus sempre dá uma chance, irmão. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Não foi a mim que mentistes, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? Não precisava vender, Pedro. Mas se foi tocado por uma emoção, tem duas situações de dar oferta na igreja, né? Eu já participei muito disso, né? Tem pregador que tem um que são chamados, já me chamaram para isso, irmão. Mas dentro da palavra e com a graça de Deus. Trabalhos assim que, meu Deus, a oferta fica um pouquinho. Irmão, deixa eu posso fazer o apelo. Fazia o apelo, irmão. No sábado não deu nada, no domingo triplicava. Não é que eu sou, não, nada disso, irmão. Eu conscientizei o povo naquele dia, naquele culto. E tem gente que é profissional de púlpito, sabe? Para extrair dinheiro do povo. Os caras são profissional. Simplesmente tu poderia conservar, tua, a propriedade era tua. Mas por que mentisse ao Espírito Santo? E vendido, não estaria em teu poder, o dinheiro é teu. Por que tu veio para cá dizendo que vendeu por... Não queria nem saber por quanto vendeu. Eu acredito que Pedro falou isso. Tu não precisava nem falar para mim. Pedro, assim, eu vendi minha propriedade, eu estou dando esse valor aqui. Pronto, não mentiu, deu o que sentiu, deu o que quis dar. Se quis ficar, era dele. Você está entendendo, irmão? Ele não pediu nada, eles simplesmente foram tocados naquele momento. Só que alguém foi tocado por uma emoção, como eu. O pregador veio lá: não, eu estava no monte, só tinha 20 reais. Esse 20 reais era para comprar não sei o quê, e tá. E daí dá o que tu tem no bolso, que tu vai ser abençoado, não sei o quê. Eu não tive chance nem de pensar. Aí eu fui tocado e dei. Impulsionado pela emoção. Você está entendendo? Aqui não foi nada disso. Pedro não pressionou ninguém. Simplesmente ele foi impulsionado por quê? Pelo conclavo com a esposa, dirigido por um ser que nós sabemos quem é, da escuridão, para mentir ao Espírito Santo e para cair morto. Jesus, cara, vai dar oferta na igreja e cai morto? Você oferta para a igreja e cair morto? Tem que cuidar.
tem que abrir muitos olhos quando... eu estou dizendo aqui, talvez preparando alguém para um culto, se for aí, uma igreja grande, cuide. Se tem direito, a obrigação de dar, é para Deus, assume, é para Deus, você está dando para a obra do Senhor. O que foi feito, eu ouvi esse dia, essa palavra hoje aí, não importa, né? Por que eles vão fazer? A tua parte foi para Deus, não é teu, né? Como diz aí, né? Eu vi no YouTube agora também, o 10% não é meu. O mendigo de rua, alguém acho que já viu esse vídeo aí. O mendigo de rua, ele disse assim, o 10% já não é teu. Se você entregou lá no altar, você só devolveu, agora é com ele. Meu Deus, falou bem forte esse livro, Jesus é verdade. A gente já sabia disso, mas quando o mendigo vem falando, é um desviado. Podia ser desviado, porque ele falou tanto da Bíblia, conhecia o Malaquias, ele veio e trouxe toda a informação, e daí simplesmente eles mentiram. Quando eles mentem, o que acontece? Expirou. Pegaram ele, levaram para fora. E aí chega a donzela, toda bonitona lá, bota lá, né? Tem gente que vai doar, meu Deus, tá com uma trombeta, né? Aí foi doar. Veja bem aqui. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes que estavam ali. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Meu Deus, tempo de sepultar ainda o camarada, hein? Sem vela, sem choro da esposa, sem lá. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que ocorrera. Não sabia. Onde é que ela estava, irmão? Porque houve temor em todos os ouvintes. Onde é que ela estava? Fazendo o quê? Todos ficaram com temor, mas ela não estava ali. 3 horas depois ela vem, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro vai dar mais uma chance, deu uma chance para ele, e agora deu uma chance para ela. Dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? É verdade? Se fosse você, né? Cadê meu marido? O que ele falou? Não, mano, quando há um conclave, quando há uma combinação para mentir, irmão, já estava destinado à mentira. A mentira, quando entra na pessoa, irmão, ele não quer saber, ele vai até o fim. Tem gente que mente tanto que ele mesmo acredita que é verdade. Né? A gente sabe de alguém por aí que mente tanto, depois de falar tanta mentira tantas vezes, ele acaba acreditando que é verdade nessa mentira. Sim, é verdade. Portanto, por esse valor mesmo, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Irmão, eu vejo uma coisa aqui, Deus é misericordioso ou não? Sim ou não? Mas aqui Deus não só de misericórdia. Tem coisa que Deus dá mão. Eles eram conhecedores, eles não estavam ali junto, eles eram da igreja, irmão. Eles foram fazer uma coisa ruim? Não, eles foram doar uma oferta para a igreja. Mas mentiram ao Espírito Santo, isso é intolerável. Mentir ao Espírito Santo é intolerável. É se aproveitar de uma situação que não compete a eles, irmão. Isso aí não tem, era com eles, não. Ananias, a propriedade para nós, eu pensei que valia 100 mil, mas poxa, pegamos 200 mil. Vamos dar então uns 80 lá para a igreja, lá. Mais ou menos isso. Cresceram o olho. Daí o que aconteceu? Eis aí a porta os pés. É de quem? Dos que sepultaram o teu marido. E eles também te levarão. Meu Deus. Mas Pedro, só um pouquinho, Pedro. Deixa. Não deu tempo de arrependimento. Irmão, tem coisa que dá tempo. Agora está dando tempo para todo mundo aqui, ó. Tempo de arrependimento, tempo de conserto, tempo de botar a vida no altar, tempo de buscar. Mas vai ter momento que não vai dar tempo. A morte é um exemplo muito claro disso. O Uber está mais demorado. O Uber está
um pouquinho meio que mais pro espiritualizado que eu quero falar aqui, pro espiritual. Se o Uber chega aqui e você, espera um pouquinho. O Uber espera, vocês pegam constante, não espera muito não, né? O táxi espera, né? O táxi tem o taxímetro, vai rodando. Tu ganhando separadinho, o táxi espera. O Uber não. A morte é mais veloz do que o Uber. Bibi! Sua morte, vem! Não, deixa eu consertar com a mãe, meu filho, deixa. Não tem como, deixa, irmão. Quando a morte buzinar no portão, meu amigo, o que tu tens feito para quem será? Já está decidido. Decida agora em vida. Não deixe para a última hora. Ah, não, mas na última hora me arrependo. Já vi quantos falarem isso. Deus é misericordioso. Na última hora não vai dar tempo. Vai nada, irmão. Não vai nessa conversa. Esses daqui não tiveram tempo, tiveram a oportunidade de arrependimento, mas não deu tempo. E eles também te levarão. No mesmo instante, caiu e aos pés de Pedro expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. Que morte, que enterro mais, sei lá, sem graça, né? Morreu o marido. Uns estranhos por lá, uns colegas, sei lá quem, enterraram do nada, assim, nem fizeram 3 dias, né? Os judeus tinham costume de fazer 3 dias, aquele velório ali, aquela coisa ali, aquela cerimônia. Não deu tempo disso, irmão. O que Deus está falando aqui? O que Deus quer falar conosco, irmão? Tem coisas que está dando tempo para muitos de nós aqui. Nós estamos tendo muito tempo de Deus para entrar no prumo de Deus. Tem gente assim. Não vou nem dizer que estão assim, né? Os que estão assim estão lá fora, mas tem gente assim. Outros já estão assim. Cada mensagem que você ouve, você está tentando se aprumar. Mas você não está no prumo, irmão. Se está um pouquinho assim nessa noite, é noite de tu dar uma resposta para Deus. Aleluia. Dá uma resposta para Deus. Porque o veículo que se chama morte vai buzinar na porção. Não dá mais. Mãe! Pai! Irmã! Sobrinho! Tio! Me perdoa daqui. Não vai dar tempo, irmão. Por mais que você tenha a velocidade, né? Eu vou daqui lá na Itália, no estalo de dedo, e vejo a minha filha. Eu vou nos Estados Unidos, no estalo de dedo, e vejo a minha filha. E é longe, mas não vai dar nem tempo. Se tiver alguma coisa meio que torta no caminho, conserta agora. Se você não sabe, se um acidente fatal, tu não tem mais noção, tu se apagou, irmão. E o que tu tens preparado para quem será? Ou felizmente, né? Infelizmente para algumas, felizmente, as minhas mensagens têm que chegar sempre no final, irmão. Vida, morte, bênção, maldição, escolhe para a vida para que viva, e a bênção do Senhor é consequência da tua vida na mão dele, entrega na mão dele tudo, e tudo ele fará. E se ele não quiser fazer para mim, bom tamanho, eu tenho o céu. Minha mãe costumava dizer assim: meu filho, se não existisse inferno, se não existisse nada disso, eu estou bem com Jesus, que eu não largaria Jesus por nada. Ela era convicta, pelo amor de Deus, se tivesse inferno, se não tivesse, ela chegou nesse patamar. Aquela mulher é crente, irmão. Eu quero chegar no ninguém dela assim. Mulher de fé. Coraçãozinho, 5% uma coronária só. O salário dela de aposentadinha ia 80% no remédio. Remédio que ela tomava lá. Ela saía daqui, onde eu moro ali, subia essa rampinha ali, mas tem a rampinha até chegar na esquina, não é uma rampinha. Aí lá na igreja de Assembleia, lá em cima. 2 anos, os últimos 2 anos, antes de eu aceitar Jesus, ela foi por mim, lá em cima, por mim. São 7 homens e uma mulher. Ela ia por mim. Ela disse assim: os últimos 2 anos, meu filho,
Eu já não orava mais nem por eles, eu orava por ti. Está preso, está foragido, onde é que está? Por isso que eu não largo esse Jesus, eu quero abraçar ela, beijar ela, aquele dia lá. Primeiro Jesus, é claro, mas depois ela fica de pé, irmão. Por bondade, aleluia. Não largue Jesus, que tem uma referência. Tem uma referência aqui do casal, vocês que estão aqui na casa, vocês que são aqui da pensão, irmão, tem referência de quem está querendo o bem de vocês, irmão. Quando nós somos chamados para cultuar, para buscar o Senhor, é porque nós somos amados por essas pessoas, irmãos. Ninguém chama ninguém para estar em joelho porque não gosta, quer sacrificar você. É que você também não esteja assim nessa... Ultimamente, irmão, eu estou tendo uns particulares assim, que eu estou só meditando, digo, meu Deus, tem coisas que prefiro chegar um dia aqui, não posso sempre falar nada, só ficar ali, ó. Eu viajo, irmão, quando alguém está pregando, eu viajo. Parece que eu saio daqui, eu voo. Eu tenho que estar mais perto deles todo dia. E de todos aqui, irmão, claro, tem a irmãzinha ali, né? Mas eu acredito que ela e eu, nós somos os mais prováveis a sair do meio de vocês. Pelo veículo, né? Pode buzinar a qualquer momento. Mas o que eu estou falando aqui vai soar, vai ficar aí gravado, vai ficar no coração, você vai ficar pensando. Meu irmão pregava e olha, foi mesmo. Não fique questionando, será que foi salvo? Não se preocupe com isso, irmão. É eu e ele e eu, e pronto. Glória a Deus. Se preocupe com você. Mas você... Não. Mas você... expulsamos o demônio, o demônio era sujeito. Não se preocupe com isso. Fique preocupado com os nomes de vocês que estão arrolados no céu. Glória a Deus. O problema nosso é que nos preocupamos com todo mundo. E ele esqueceu até de nos preocupar com nós mesmos, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e querido, nós queremos agradecer por essas palavras estas, Senhor, que vem nos edificar cada vez mais, nos alertar, Senhor, nos deixar mais, Senhor, sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Sim, tu sabe como nós estamos na tua presença, Pai. Pai querido, quanto o Senhor tem de nós, Pai? Eu quero entregar tudo, se alguma coisa ainda tem alguma reserva, meu Deus, toma hoje essa reserva nas tuas mãos. Eu não quero ficar com nada, Senhor, porque se eu tiver alguma coisa comigo, Senhor, se eu perder ela, meu Pai, eu vou sentir alguma coisa, meu Deus, alguma falta, mas se está tudo nas tuas mãos, Senhor, eu não vou ter falta, porque é tua. Se alguém tirar, é teu, Senhor, não tirou de mim, tirou do Senhor. Me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser fiel, sincero, meu Deus, sincera, meu Deus, me ajuda a ser aquele que o Senhor quer que eu seja. Pai, que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida e na vida dos meus irmãos, e o teu nome seja exaltado, Pai, para todos sempre. Amém, igreja. Os irmãos podem dar um amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Missionário Kevin. Mensagem, primeira igreja, mas o importante é que Deus entregou a palavra para nós meditar nela, se submeter a ela, aprender com essa palavra. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele é um príncipe, ele não obriga ninguém, ele sempre está na porta, ele está dentro, muitas vezes ele nos guarda. Ele intercede por nós. E quando muitas vezes você não tem palavra para falar, quizá você não tem a palavra para falar, mas é necessário você ter uma postura de humilhação diante dele. Só de se sentar e de dobrar seus joelhos, sem palavras, a teu Espírito, ele intercede por você. Mas o Espírito Santo, ele está aqui. Vai chegar um dia, irmão, que as pessoas vão procurar ele e ele não estará para elas. Procurarão o Espírito Santo e ele não estará mais na terra. Nós estaremos na boda do Cordeiro, com o Cordeiro imolado, louvando e exaltando o seu nome. Para isso é a nossa luta. Eu não quero nada dessa terra. Nós devemos lutar e olhar para o céu. Mas como o mundo está como está, em qualquer momento esse mundo pode entrar em um caos maior. Mas o Espírito Santo ainda continua na terra.
e dando oportunidade para os homens, sem importar seus pecados, seus delitos, porque, como foi falado aqui, o sangue de Cristo nos justifica. Por isso que Deus enviou Jesus para, por meio dele, nós temos acesso ao Pai, e por meio dele nós temos acesso ao céu eterno. Pai, somos gratos por o que o Senhor falou para nosso coração. Te agradecemos, Pai. Mas essa semana, Pai, esse fim de semana, abençoada na Tua presença. Senhor, se revelando e manifestando nas nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Pai, nós te pedimos pela vida do nosso pastor Sena, para que o Senhor guarde, livre ele. Usa ele aquele domingo, Pai, que vai ministrar a palavra lá na Igreja Resgate. Dá sabedoria, graça e entendimento. Vem preparando ele, Pai, para ele entregar uma palavra quente do céu, um pão que desce do céu sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, nos leva em paz e segurança para nossas casas, livrando, protegendo, guardando com teu Santo Espírito. Irmãos, que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja diz: amém. A casa missionária é uma bênção, porque os irmãos são uma bênção e os visitantes também. Amém.